Oi! Eu recebi alguns feedbacks da reflexão anterior e eles geralmente estão relacionados com o mesmo aspecto, que é uma sensação de se sentir insuficiente frente aos estímulos. Uma sensação de não conseguir dar conta dos estímulos. Então, como isso veio não só das alunas, mas também de outras pessoas que nem dançam, mas que relacionaram com as suas realidades, eu resolvi fazer essa segunda reflexão. Tá? O ponto de partida é um depoimento de uma aluna que fez o exercício e que assistiu tanto um vídeo com excesso de estímulos quanto um outro vídeo com menos excesso. E ela escreveu, no que tinha muitos excessos, que a sensação dela era um pouco dividida, porque ela tinha um sentimento negativo ao pensar que nunca vai dar para chegar no dedão do pé dela, que é a bailarina que ela estava assistindo. Então essa sensação de não ser suficiente, essa sensação de insatisfação consigo mesma. Por outro lado, quando ela assistiu o vídeo que não tinha excesso de estímulos, ela pensou que a sensação era positiva demais. Me dá vontade de hoje voltar para as aulas, de botar música na sala, fechar o olho e sair dançando. Inclusive, me peguei mexendo o corpo na cadeira assistindo. Então, quando ela assistiu o outro vídeo, na mesma hora ela teve a atitude já de começar a dançar. Então, um vídeo deixou ela intimidada e se sentindo insuficiente, o outro vídeo estimulou na hora uma ação para realizar aquilo que a outra bailarina estava fazendo. E aí a gente vai vamos sair um pouco da análise do Bauman, porque o Bauman vai falar sobre essa insatisfação, que essa insatisfação ela faz parte desse mecanismo da cultura consumista. Mas a gente vai trabalhar outra reflexão hoje um pouquinho diferente, a partir desse livro da Clarissa Pinkola Estés, que é Mulheres que Correm com os Lobos. Ela trabalha nesse livro a partir de contos, então ela conta o conto e depois ela faz análise a partir da psicanálise, que ela é psicanalista, e ela vai fazer. Eu não vou poder contar todo o conto, que é o conto do Patinho Feio. Todo mundo tem uma noção do que é esse conto, mas se alguém quiser maiores esclarecimentos, pode me mandar mensagem. Eu vou começar analisando da página 214, alguns trechinhos que eu separei já. Essa reflexão também vale para algumas alunas que às vezes chegam meio traumatizadas de outras escolas, que fizeram aulas com outras professoras, mas saíram com a sensação de que nunca iam conseguir dançar. Ou as professoras já lhe disseram expressamente que elas não serviam para dança, por exemplo. Também serve, tá? Bom, página 214. Se você tentou se adaptar a qualquer tipo de forma e não conseguiu, talvez você tenha muita sorte. É verdade que você pode ser um exilado de alguma espécie, mas sua alma está abrigada. Ocorre um estranho fenômeno quando a pessoa tenta se adequar e não consegue. Muito embora a criatura diferente seja rejeitada, ela ao mesmo tempo é empurrada para os braços dos seus verdadeiros companheiros psíquicos. Quer se trate de uma linha de estudo, de uma forma de arte, quer de um grupo de pessoas. É pior ficar ali onde não nos sentimos bem do que vaguear perdida por um período em busca da afinidade psíquica e profunda de que precisamos. Nunca é errado ir à procura do que necessitamos, nunca mesmo. Aí vai ter dois momentos que eu já vou assinalar antes de eu ler, tá? O Patinho Feio, ele sai daquele ambiente dos patos onde ele se criou e ele começa uma viagem, vamos dizer assim, super obscura e profunda. Difícil, assim, tipo, quase uma luta de sobrevivência e com muitos sentimentos de dúvida, né? E aí ele tem vários momentos, mas os dois que eu vou assinalar aqui, um primeiro, onde ele encontra um gato e uma galinha, uma galinha vesga e um gato esgrenhado, que ele encontra na casa de uma senhora. E eles também não entendem o pato, porque, claro, são um gato e uma galinha, e eles não entendem porque ele quer entrar na água, porque ele quer mergulhar, eles acham aquilo estranho. E ele tem um outro momento em que ele tá super mal também, ele tá atirado assim no lago e meio sem esperança, quase morrendo, e ele olha pra cima e vê um monte de cisne passando no céu. E quando ele vê, ele acha aquilo simplesmente incrível, lindo, e aquilo enche
o coração dele, aquilo alimenta ele para seguir em frente até o final, onde ele vai conseguir reencontrar esses cisnes, tá? Então agora eu vou falar o momento do gato desgrenhado e da galinha vesga. O gato desgrenhado e a galinha vesga consideram as aspirações do patinho estúpidas e sem sentido. Isso dá exatamente a perspectiva correta quanto à suscetibilidade e aos valores daqueles que criticam quem não é igual a eles. Quem esperaria que um gato gostasse de água? Quem iria pensar numa galinha nadando? É claro que ninguém. No entanto, com enorme frequência, do ponto de vista do proscrito, quando as pessoas não são parecidas, é o proscrito que é inferior, não o outro. Ou seja, a gente olha o que é diferente, a gente às vezes acha bonito, mas a gente não é daquele jeito, aí a gente pensa o quê? Que a gente é que é errado. Bem, como a atitude de não querer tornar ninguém inferior a outra pessoa, ou não mais do que for preciso, digamos que nesse ponto o patinho passa pela mesma experiência pela qual passaram milhares de mulheres exiladas. Aquela de uma incompatibilidade básica com pessoas diferentes, que não é culpa de ninguém. Apesar de que a maioria das mulheres, num excesso de amabilidade, assumam o fato como se fosse culpa exclusiva sua. Quando isso acontece, vemos mulheres que estão sempre dispostas a pedir desculpas pelo espaço que ocupam. Vemos mulheres com medo de dizer simplesmente não obrigada e ir embora. Vemos mulheres dando ouvidos a alguém que lhes repete insistentemente que elas são teimosas, sem compreender que os gatos não nadam e as galinhas não mergulham. Devo admitir que às vezes considero útil no meu trabalho clínico delinear as diversas tipologias da personalidade, como gatos, galinhas, patos, cisnes e assim por diante. Se a situação permitisse, eu poderia pedir a uma cliente que imaginasse por um instante ser um cisne que não sabe quem é. Imagine-se também por um instante que ela tenha sido criada ou esteja atualmente cercada por patos. Não há nada errado com os patos, afianço às minhas clientes, ou sequer com os cisnes. Mas patos são patos e cisnes são cisnes. Às vezes, para transmitir bem a mensagem, passo para outras imagens do reino animal. Gosto de usar camundongos. E se você fosse criada pelo povo camundongo? E se você fosse, digamos, um cisne? Os cisnes, em geral, detestam os alimentos que os camundongos comem e vice-versa. Cada um deles acha que o outro tem um cheiro esquisito. Eles não têm interesse em passar tempo juntos e, se o fizessem, estariam constantemente perseguindo uns aos outros. E o que dizer se você, sendo um cisne, tenta fazer o exercício, teve que fingir ser um camundongo? E se você teve que fingir ser cinzento, peludo e diminuto? E se lhe faltava um rabo longo e sinuoso para ficar em exibição no dia de andar com o rabo para cima? E se, onde quer que você fosse, você tentasse andar como um camundongo, mas acabasse gingando? E se você tentasse falar como um camundongo, mas a cada vez que tentasse, saísse um grasnido? Você não se sentiria a criatura mais infeliz do mundo? A resposta é um inequívoco sim. Então por que, se tudo isso é tão verdadeiro, por que as mulheres não param de tentar se curvar e se dobrar para assumir formas que não são suas? Devo dizer, com base em anos de observação clínica do problema, que na maioria das vezes isso não decorre de um masoquismo enraizado ou de uma dedicação perversa à autodestruição, ou qualquer atitude dessa natureza. Com enorme frequência, isso ocorre porque a mulher não sabe o que fazer, ou seja, muitas vezes a gente não se sente bem, a gente quer dançar, gosta de dança do ventre, tem o sonho de dançar, mas a gente chega num lugar, numa escola, ou alguns vídeos, ou apresentações que não são da nossa essência, se eu posso botar assim. E aí a gente não sabe o que fazer, porque aquilo ali é o que a gente conhece. Todas nós temos um anseio que sentimos pela nossa própria turma, nossa turma selvagem. É essa promessa da psique selvagem para todas nós.
Mesmo que tenhamos apenas ouvido falar de um maravilhoso mundo selvagem ao qual um dia pertencemos, apenas vislumbrado esse mundo ou sonhado com ele, mesmo que até agora nós ainda não o tenhamos tocado, ou apenas o tenhamos tocado momentaneamente, mesmo que nós não nos identifiquemos como parte dele, a recordação desse mundo é um farol que nos guia para o lugar ao qual pertencemos pelo resto de nossas vidas. No Patinho Feio, um sábio anseio surge quando ele vê os cisnes alçando voo pelos céus. E a partir desse único acontecimento, sua lembrança daquela visão lhe dá sustento. Então, basicamente, se você tem essa vontade, seja de dançar, seja de fazer o que for, porque outras pessoas me mandaram mensagem, mas a turma com quem você está fazendo não é a turma com que você se identifica, não há nada de errado de você buscar outras referências, outras pessoas, sempre em mente a diferença entre estar em meio a patos que não só não são como você, mas que ainda lhe botam para baixo, que lhe retiram a autoestima, que lhe retiram o desejo de fazer as coisas, de se tornar uma pessoa melhor, de realizar, de sorrir, de se cuidar, de se amar. E procure aquelas pessoas que lhe admiram, como aqueles cisnes bonitos que ele viu no céu e que ele olhou à distância que ele nem sabia que eram cisnes como ele, mas que ele olhava e ele sentia uma profunda admiração. Que aquela imagem ficou marcada na sua mente, ele não sabia porquê, mas que aquilo lhe dava anseio de seguir em frente, de seguir buscando, de tentar encontrar o seu local. Então, essa é a reflexão que eu tenho dessa vez. Beijo, obrigada!